Espírito de Deus, arranca as teorias humanas. Espírito de Deus, eu chamo à existência a autoridade da Igreja Apostólica de Jesus Cristo, a autoridade do envio, do poder da palavra. E eu profetizo que o povo vai tocar em Cristo. Oh, nós queremos tocar na hora do teu manto, Senhor. Oh, Pai, nós queremos te tocar porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela te tocou, Senhor. E toda hemorragia na vida dela parou e cessou, e houve um silêncio. Houve um silêncio no seu interior. Espírito de Deus, oh, nos ajuda com as nossas mãos sentir o toque da orla das vestes de Jesus. Nos ajuda a tocar em Ti, Senhor. Tocar no Teu amor. Tocar na Tua paz. Tocar na Tua mansidão. Tocar no Teu domínio próprio. Tocar na Tua benignidade, na Tua bondade. Oh, querido, peça ao Senhor que derrame os dons e os frutos do Espírito, para que você sinta dentro de você os dons e os frutos, para que você sinta a paz que excede ao entendimento. Espírito de vida e de ressurreição, vem sobre nós, na autoridade do nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue do Cordeiro, que nós possamos tocar nas Tuas características, na Tua personalidade, para que haja futuro sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Do Salmo 51. Diz assim: compadece-te, Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade e segundo a multidão das Tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheci as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os Teus olhos, de maneiras que será tido por justo no Teu falar, e por puro no Teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que Te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem me retires o Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Até aí. Senhor, nós consagramos essa palavra, porque o homem que fez essa oração foi o maior rei de todos os tempos. Porque o homem que fez essa oração foi o homem segundo o coração de Deus, que o Senhor escolheu para ser o rei de Israel. Deus, em nome de Jesus, existe um reino de justiça dentro de nós, e nele se assenta Jesus Cristo. Pai, eu repreendo todo valente que se levanta contra o entendimento dessa palavra. Todo valente que traz distorção e distração e que impede os ouvidos de serem instrumento espiritual, que caia por terra agora em nome de Jesus. Eu profetizo que os ouvidos vão se abrir e que o entendimento do Espírito vai atingir a mente de cada um, porque essa palavra não vai penetrar na alma,
mas ela vai entrar na alma através do Espírito. E o Espírito de Deus que está sobre nós vai fazer a partir de hoje a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, quando Deus nos deu essa palavra, era uma palavra de cura muito séria. Um dia eu estava buscando para mim, eu estava compartilhando isso com o bispo. Eu estava buscando uma palavra que servisse. Sabe quando você busca uma palavra como bispo ou como pastor, que tem que servir para você? Todas servem, né? Mas aquele dia eu precisava que Deus falasse comigo. Eu precisava. Eu falava, Senhor, eu preciso de uma arma nova. Eu preciso de uma arma para lutar contra Satanás, que ele não tem autoridade de abrir mais a boca contra mim, contra a formação da igreja, contra os centros de estudos, contra os livros, contra o futuro, contra a minha casa, contra o meu trabalho profissional. Eu quero uma arma. E aquele dia o Espírito Santo falou assim para mim, filha, vai no Salmo 51. E olha que toda a guerra de Davi e o seu pecado se transformou numa grande arma espiritual. E hoje eu não quero que vocês entendam perdão como alguma coisa que a gente ora aqui no início do culto. Amém? Mas que vocês entendam perdão como uma arma espiritual. Olha para a vida do irmão e fala, irmão, perdão é uma arma espiritual. Do mesmo jeito que a oração, que o jejum, que a fé, que o louvor, o perdão é uma arma na tua vida que te santifica. Amém? Queridos, eu comecei a meditar. Nós não estamos falando aqui, a maioria aqui, se a gente for ver, são diáconos, aspirantes, presbíteros, pastores. E o dia que Deus falou comigo sobre essa palavra, eu já era bispa. E Deus falou para mim, essa palavra é para os reis. Amém? Essa palavra é para os profetas. Davi já era o rei de Israel ou era o pastor de ovelha quando ele comete o pecado com Betseba? Eu estou perguntando para vocês. Ele já era o rei de Israel, certo? Ele já tinha sido pastor de ovelha, já tinha derrubado o gigante, já tinha sido perseguido dezenas de anos no deserto. E ele era o rei consolidado. Ele era o rei que tinha vencido os amalequitas, os filisteus, os amonitas, os moabitas. Estava estabelecido em Jerusalém e tinha honra. Então nós não estamos falando de uma pessoa que não tinha experiência com Deus, vocês concordam? Davi era um homem segundo o coração de Deus e que tinha muitas experiências com Deus. E quando ele escreve essa oração, essa palavra não é uma palavra para quem não tem experiências com Deus. Essa é uma palavra para quem já teve experiências com Deus. Essa palavra é uma palavra para que você entenda o nível de unção que você pode chegar através da liberação de perdão. E o Espírito Santo ministrou que o pecado é consequência de duas coisas. Isso é muito importante. Ele diz assim, no versículo 2. Lá, no versículo 1, no finalzinho. Apaga as minhas transgressões. Olha, eu sei que eu tenho que entregar o dízimo. Tudo aquilo que você tem consciência. Ou seja, não é uma coisa que você não sabe. Não é uma coisa que você não entende. Vocês acham que Davi sabia que pegar a mulher de Urias e ir para a cama com ela, falando português bem claro, era pecado? Ele sabia, tinha consciência ou não? Ele tinha consciência do pecado. Ele sabia que estava errado. Quando você faz alguma coisa errada, não parece que acende uma luzinha vermelha dentro de você? Parece uma coisa tão boba. Mas quantas coisas bobas você tem deixado passar na tua vida? Queridos, eu me preocupo muito com uma coisa que se chama roda do escarnecedor. Muito. Porque a Bíblia é muito radical com essa palavra. Deus fala assim, não se assente. A Bíblia não fala, não ouça. A Bíblia não fala, não fale. A
Bíblia fala, não se assente. Ou seja, nem chegue perto. Porque faz mal para o templo do Espírito Santo que está dentro de você. Ouvir, você absorve, não é? A fé vem por onde? A maldição também, porque o diabo imita Jesus. Então, quando você está ouvindo, você está absorvendo. Quando você ouve palavra, quando você ouve oração, quando você ouve louvor, o teu interior não fica em paz? Você não sente uma alegria? Você se sente renovado até no físico? Agora, observa quando você senta para ter uma conversa quando não é produtiva. Quando às vezes até o teu corpo dói, você sai até com dor de cabeça da conversa. Porque você assentou na roda do escarnecedor. Você ouviu já o segundo pecado, você já falou, você já está no terceiro. Está igual Davi. Davi foi assim, manda chamar a moça. Cobiçou, já foi o primeiro. Deitou, foi o segundo. Pensou em matar o marido, foi o terceiro. Depois nem sei quantos pecados mais foram. Então a transgressão é o pecado que você conhece. É o teu dia a dia. Sabe, queridos, quando você entendeu que a transgressão, você vai ter tanta coisa para pedir perdão para Deus todo dia, que você vai gastar mais tempo de oração. Falar, Senhor, lembra lá no ônibus, eu estava lá, estava mal trânsito, eu xinguei até a 5ª geração porque eu fiquei nervoso. Ai, Senhor, aquele dia eu peguei e tal. Aquele dia eu cheguei na igreja, o fulano falou um Senhor para mim, eu desejei que ele fosse para o inferno. Olha, Senhor, eu desejo mesmo o mal do outro. Eu não falo, mas dentro de mim eu não me alegrei com a alegria do outro. Eu estou pecando, queridos. Tudo que faz você ser desafeiçoado. Paulo diz a Timóteo, nos últimos tempos serão desafeiçoados, mentirosos, arrogantes, jactanciosos, orgulhosos. Orgulho é um pecado muito sério que levou Satanás a cair com 1/3 do céu. Orgulho é você não conseguir desejar o bem para o irmão. Orgulho é você desejar que alguma coisa na vida do outro dê errado, seja qualquer pessoa, mesmo o ímpio. Orgulho é quando você se acha melhor que os outros. Em Filipenses, no capítulo 2, Deus fala através de Paulo, considerai os outros superiores a você mesmo. Ele diz, cuidado quando você se acha. Porque é um princípio espiritual que vai levar você a ter uma aliança forte com Deus. Experiências com Deus, na tua casa, no teu trabalho, na igreja, vai ser uma coisa chamada humildade. Amém? Querido, preserve o teu coração, porque os dias são maus. E não é em Recife, não. É no mundo inteiro. A gente anda para o Apocalipse a cada dia. Estamos exatamente dentro dele. Se você fizer alguns estudos, esses dias eu estava conversando com o bispo Gê, deixa qualquer um doido, né? Aí eu mesmo falei, Amanda, você tem visto os sinais de Deus, das nações? Como tem sido claro o Apocalipse. Às vezes eu penso que Jesus vai voltar daqui 3 horas e a gente não vai nem ver. Falei, bispo, tomara que a gente não veja, porque a gente está junto, né? Mas é incrível como os sinais têm acontecido. Como as pessoas, queridos, sabe o que faz a gente ser orgulhoso? Medo de tocar nas nossas feridas. Às vezes a autoridade espiritual, o bispo, o pastor, ele toca na nossa ferida, mas ele foi formado por Deus para isso. Esse é o papel da autoridade espiritual. Varrer a casa, tirar a sujeira, tirar a dor. E aí a gente toca na ferida. E aí a pessoa orgulhosa, ela precisa arrumar um pretexto para mostrar que aquilo é ruim. Ela precisa mostrar que aquilo é horrível, que aquilo não faz bem para ela, porque a ferida dói tanto que ela não consegue mais se expor. Às vezes alguns de nós fomos expostos por algum dia termos nos aconselhado e termos sido expostos. E hoje não confiamos mais, até às vezes nas autoridades espirituais. Eu estava dando uma aula no curso de formação de pastores na segunda-feira, e um irmão levantou e falou, bispa, um dia o pastor falou o meu testemunho de altar, só que para mim era uma ferida muito grande. E ele me chamou lá na frente, eu tinha contado o aconselhamento um dia antes.
E eu me senti exposto. Eu falei, querido, chama o pastor. Faz uma limpeza, pastor. Eu quero te falar que me machucou. Tá certo, bispo? Não. Mas ele errou. Agora eu pergunto, queridos, vamos parar de sermos os donos da verdade? Ou você acha que você não erra? Ou você acha que as pessoas que estão no altar às vezes não têm sentimento? Que elas não têm problema? Sabe quem cura o corpo? O corpo. O corpo cura o corpo. O irmão que está do teu lado cura a tua vida. Se Deus quiser usar uma mula para falar com você, Ele usa. Se Deus quiser usar um aspirante para falar com você, Ele usa. Então, cuidado com os orgulhos. Cuidado com a soberba, porque a Bíblia diz que precede a queda. E aí você cai. Cuidado quando você acha que você é mais do que você é. Ontem eu estava lá no centro de estudo, sentada, e para mim poder vir para cá, ficar essa semana aqui 2 dias, 4 na Bahia, eu precisei trabalhar das 10 da manhã à meia-noite. Porque o livro de pastores está saindo, tem um monte de coisa saindo, um monte de coisa acontecendo. E eu tinha umas 30 reuniões essa semana, eu acho que umas 6 por dia. E aí eu estava lá, e o Espírito Santo falou assim para mim, eu vou te dar um sinal do meu favor, para você entender o que é o poder da formação e o que eu quero. Aí eu falei, Senhor, hoje eu vou te dar um sinal do que é a humildade. Porque, queridos, eu estou na igreja desde os 13 anos, hoje eu tenho 34. Eu tenho 21 anos de igreja renascida. Eu tenho 17 anos de ministério. Eu falo para vocês, Deus sempre me ensinou, quer crescer, seja humilde. Quer crescer, não tem teu pé no chão. Quer crescer, dá glória para mim. Porque muitos subiram e trocaram esse altar que é santo pela sua glória pessoal. Trocaram por achar melhor do que esse altar. Só que muitos oficiais, queridos, muitos membros, se perdem por causa do orgulho. Então eu quero dizer um negócio para vocês, Deus está me incomodando para falar para você hoje. Peça perdão para Deus sempre que você for orgulhoso. Todas as vezes que você achou que sabia e que você muitas vezes não consultou a Deus para saber o que você tinha que tomar de decisão na tua vida. Não consultou a Deus de verdade. Às vezes não uma simples mudança de emprego. Você precisa hoje falar, Senhor, eu quero depender de Ti. Eu quero parar de tomar decisões que o Senhor não esteja à frente. Levanta a tua mão e fala, Senhor, eu quero depender em todas as minhas decisões do Teu Espírito. Quer para viajar, quer para mudar de emprego, quer para crescer ministerialmente. Eu quero que tudo na minha vida dependa de Ti. Amém? Queridos, vamos destruir a malignidade da independência. A independência na Bíblia é uma malignidade. Nós não somos independentes, né? Hoje a gente tem o país das mulheres, o mundo das mulheres independentes. Ser independente não é de Deus. Nós dependemos uns dos outros. Ser independente não é ter aliança. Quando eu tenho aliança, eu dependo do bispo. Eu preciso da oração dele. Ele precisa da minha oração. Eu preciso da aliança da casa dele. Ele precisa da aliança da minha casa. Isso nos abençoa e nos cobre. Então não é ruim ter dependência, mas o diabo inventou a teoria da independência. Porque ele usa as frustrações e as decepções do passado para falar para você que você não precisa nem mais de aconselhamento. Que você não precisa mais nem de cura. Que o teu ministério continua muitas vezes a mesma coisa há muito tempo e que a culpa é da autoridade espiritual. Só que o chamado é individual. E o teu chamado é responsabilidade sua. O nível de experiência com Deus que você tem é responsabilidade sua. O nível de oração que você está é responsabilidade sua. Por isso você vai falar, Senhor, eu não quero ter transgressão dentro de mim, porque Deus vai ouvir a tua oração. E você vai pedir para Deus que tudo que está no teu inconsciente, que tem pecado na tua vida, vai vir no teu consciente e você vai conseguir enxergar o teu pecado. Porque, queridos, o nosso maior problema é que muitos de nós nem enxergamos onde nós erramos.
Você nem enxerga. Você vai passando da tua vida tão no dia a dia, que nem você está enxergando os teus erros. Então, a partir de hoje, todo dia você vai pensar, tudo que eu sabia que eu tinha que fazer, todo o bem que eu sabia que eu tinha que fazer, não fiz, estou pecando. Não liguei o computador, tinha que ligar, estou pecando. Não fiz o jejum, tinha que fazer, estou pecando. Não cheguei no horário, estou pecando. Né? Não abençoei, estou pecando. Amaldiçoei, estou pecando. Não perdoei, estou pecando. Você vai descobrir que o teu leque de pecados é bem maior do que você pensa. Até aí tudo bem? Amém. Agora vamos falar um pouquinho da iniquidade. Observe o texto, como isso é sério. Lava-me, o capítulo 51, versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Agora olha assim em seguida. Pois eu conheço as minhas... Ele falou que conhece as iniquidades? Não. E o que está diante de mim? O pecado. Aí o meu pecado está diante de mim. Porque o pecado é o resultado das transgressões. Quando eu cobiço, quando eu tenho uma atitude, eu transgrido. E o resultado é um pecado. Agora, a iniquidade também resulta em pecado. E ele diz no versículo 3 que ele conhece as transgressões, mas ele não diz que ele conhece as... Agora, olha em seguida. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que era mal perante os teus olhos. Porque pecado não é contra o irmão nem contra a igreja, é contra Deus. Olha para o irmão e fala, irmão, toda vez que você errar, você não está atingindo a igreja, você não está atingindo o seu marido, nem a sua família, nem a você mesmo. Você está atingindo Deus. Amém? Pecado é sempre contra Deus. Os nossos erros são vistos diante de Deus. E lá no versículo 5 diz assim: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu estava na iniquidade e a minha mãe me concebeu no pecado, porque depois de Eva todas as mulheres passaram a ter força de pecado, e os homens também, e passaram a ver o pecado. Agora eu pergunto, por que Davi diz que ele nasceu na iniquidade? Ô bispo, o que isso tem a ver com o pecado lá da Betseba? Esse cara estava tão doido que ele foi fazer uma oração desse tamanho. Podia ter sido prático. Olha o farisaísmo, né? Queridos, ele se quebrantou diante de Deus a ponto, nós vamos falar daqui a pouco, de falar: Senhor, renove em mim a alegria da salvação. O rei de Israel, preste bem atenção, rei reconhecido hoje e há mais de 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, em todos os países árabes. O mundo inteiro conhece o rei Davi 2.500 anos depois. O nível de repercussão da vida do rei Davi depois de Jesus é uma dos maiores níveis do mundo. Nenhum rei sírio, árabe, é tão conhecido como o rei Davi. Um homem reconhecido. Esse homem que tinha honra, família, altar, filhos, tudo, ele não podia nem respirar, que alguém já levantava um copo d'água. Imagina a honra que ele tinha, um reino. Esse homem precisou sentar diante de Deus e falar: renove em mim a alegria da salvação e não me retire o teu Santo Espírito. Você acha que você precisa disso ou não? Amém? Por isso eu falo, não deixa eu entrar no teu coração. Tem dias que você tem que falar para Deus: Deus, eu não tenho mais a motivação que eu tinha. E ó, isso é muito comum em quem tem muitos anos de ministério. Porque a gente deixa a carne gritar. E ela começa a falar contra o Espírito. E às vezes a gente precisa parar e fazer essa oração. Amém? Queridos, todos nós precisamos. Eu sou bispo e não estou me abstendo disso. E a iniquidade é o pecado inconsciente. Preste atenção nessa palavra, porque essa parte não é tão simples. A iniquidade, ele diz: eu nasci na iniquidade. Se você pegar os Salmos, se eu não me engano, 74, e dentro da Bíblia Apostólica mesmo, tem dezenas de referências de onde mostra isso claramente. A iniquidade é o pecado inconsciente. É o pecado que habitou nas gerações e que teve reflexo sobre a vida de Davi.
Se você pegar 10 anos antes de Tamar, 10 gerações antes, lá em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 39, Judá comete pecado com Tamar, o mesmo pecado que Davi cometeu. E na geração de Davi, 10 anos depois, Davi comete o mesmo pecado. E lá em Deuteronômio, se você for, ele diz: por 10 gerações permanecem o pecado, e aconteceu com Davi. Bispa, mas isso é maldição hereditária que você está falando? Também. Tem coisas na tua casa que acontecem com você também. Aconteceram com teu avô, com teu bisavô, com teu pai. Quer ver uma coisa? Às vezes a pessoa sempre, o homem, eu estou tratando um caso que agora os homens da família sempre ficam desempregados. Ou que as mulheres sempre têm câncer. Já ouviu falar isso? Ou que há sempre uma repetição de diabetes sucessiva. Isso até fisicamente falando. Né? Quando você vai no médico, ele já me pergunta o teu histórico. Então existe uma coisa que chama maldição hereditária. Mas hoje eu quero ir com vocês além. Existe algo na Bíblia que se chama gerações. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vamos supor aqui, algum pastor aqui que é líder de ministério. Vamos já, Edith, como exemplo. Você é presbítera já? Teve uma geração de líderes anteriores a você, certo? No ministério que você ocupa hoje. Pois é. Quem aqui é dirigente de igreja? Pastor, dirigente de igreja. Levante a mão. Vocês concordam que teve uma geração lá anteriores a vocês, certo? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Existe as gerações anteriores. E Deus concedeu à Igreja Apostólica a liberação de perdão de pecados. Deu autoridade a vocês para liberarem todos os pecados do altar e das pessoas de gerações anteriores. Bispa, como você sabe disso? Abra a tua Bíblia em Neemias. Vamos falar de visão renascer agora. Que não existe visão renascer fora da Bíblia, tá, queridos? Visão renascer é Bíblia. Não precisa nem abrir, porque senão eu vou ter que ler o texto todo. Deixa eu só dar para vocês. O capítulo 1 de Neemias diz assim: que Neemias, eu vou comentar isso num português mais simples, né? Olha lá. A palavra de Neemias, filho de Acasias, ora, sucedeu. Vai descendo um pouquinho, vamos na oração lá. Ó. Pode ir. Olha aí. E disse o Senhor, deu, olha lá, no versículo 5: grande e temível, guarda o pacto e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvirem a oração do teu servo que hoje te faço perante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perseverantemente contra ti e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a teu servo Moisés. A primeira coisa, tem uma outra tradução que ela diz assim: Neemias pediu perdão pelo pecado do povo. Olha que coisa tremenda isso que eu vou falar para vocês. Quando eu estava orando, o Espírito Santo falou assim para mim: gerações não são só físicas. Gerações são espirituais. Gerações são todas as pessoas que ocuparam um lugar anterior que você ocupa, ou que viveram situações familiares anteriores à sua. E essa malignidade quis encontrar legalidade no teu tempo. Eu estava lá no Jabaquara e nós oramos essa palavra. E o Espírito Santo me mostrou um pastor que eu nunca tinha visto na minha vida no meio do povo. E eu não sabia que ele era pastor. Eu não sabia nada. Eu soube que ele era pastor porque o Espírito Santo falou: ele é dirigente de uma igreja. Manda ele levantar. Fala para ele ir lá na igreja dele. Fechar as portas. Ficar sozinho.
e começar a pedir perdão por todo o pecado que foi anterior à autoridade dele. Queridos, a igreja dele cresceu 35% em 2 semanas sem ele fazer nada. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu estou dando um exemplo da igreja. Mas isso é em todas as áreas da tua vida. Outro dia eu ministrei uma moça. O Espírito Santo falou assim para mim: as 4 gerações de gerência antes dela se prostituíram. Eu falei: Senhor, mas como assim? Como é que eu vou falar para a moça isso? Segunda vez que eu vejo ela, sabe quando você começa a discutir com Deus? Eu falei: ó, Deus hoje não tá bom, não acordou de bom humor. E a moça começou a falar que ela começou a ter desejo pelo chefe. E o Espírito Santo falou: as 3 gerações antes dela, quebra a maldição da geração. Profissional, hein? Olha que loucura. O cargo que ela ocupa tem uma maldição. Quebra a maldição. Esse desejo vai cair por terra. Eu falei: querida, você lembra de algum histórico de algumas gerentes anteriores a você? Ah, a história não lembro. Eu falei: vai buscar essa história. Traz para minha mãe. Ela vai buscar? Flávia, história. 2 delas, pelo menos, o casamento foi destruído por causa de problema de adultério. Eu falei: então é o seguinte, eu vou fazer uma oração de confissão com você. Nós vamos quebrar a maldição da geração profissional, do cargo que você ocupa. E nós vamos liberar a tua vida. E isso vai acabar. Queridos, ela nunca mais sentiu nada. Ela tinha nojo do homem. Ela não conseguia nem sentar com ele para conversar muito tempo. Isso é sério. Deus trouxe a Neemias autoridade para entrar no pecado anterior ao dele. Ele disse: Senhor, perdoa os pecados do povo. Ele disse: Senhor, eu e a minha casa. E quando ele diz a minha casa, ele está dizendo na casa, na Bíblia significa geração. Eu e a minha geração pecamos contra ti. Agora, queridos, eu pergunto para vocês: Neemias era o copeiro do rei, estava lá, nem Jerusalém direito ele conhecia, não sabia da história do cativeiro 70 anos antes. Como é que ele pecou? Ele pecou o dia a dia dele, mas ele nem sabia que pecado o povo conhecia, só conhecia da história. Mas Deus fala para ele: Neemias, primeiro de tudo, vai em Jerusalém, olha tudo e pede perdão pelos pecados do povo, porque eu vou liberar a obra, eu vou liberar as estratégias, eu vou liberar a vida familiar. Outro dia nós fizemos essa oração com uma pessoa que não conseguia ter filhos. E nós chamamos a autoridade da igreja à existência. Deixa eu falar um negócio para você. Deus te deu a autoridade da igreja. Amém? Por isso, queridos, que nós temos que nos santificar. Porque você não pode usar a tua autoridade de forma errada. Porque você não pode menosprezar o óleo que está sobre a tua cabeça. Porque você não pode deixar de valorizar a unção de Deus. Querido, Satanás, ele trabalha de 3 formas. O objetivo dele é matar, roubar e destruir. Só que ele trabalha nos cansando. Ele tenta nos cansar. E ele tenta nos desgastar. E se você entra num ciclo demoníaco, uma hora você está cansado de tudo. Você está esgotado. Porque ele sabe que no teu cansaço ele te rouba. E no teu cansaço ele entra na tua vida. Eu quero te dizer, não viva sob pressão. Você vai falar: Satanás, a pressão é tua. De Deus é a realização. Certo? Não viva debaixo de opressão. A opressão é no espírito e a pressão é na alma, ok? A pressão é aquele dia você ficar desesperado com as coisas que você tem que resolver. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Põe tudo no altar de Deus e continua trabalhando. E não sai do lugar que Deus te colocou. Permanece no lugar que Deus te colocou e continua fazendo. Satanás vem com a pressão: Satanás, eu te repreendo. Eu vou continuar realizando e Deus vai dar graça. Satanás vem com a opressão, que é o peso espiritual. Você fala: Satanás, eu te repreendo, e continua trabalhando e Deus vai te dar graça. Querido, sabe o que é você honrar um rei como Saul e o cara mandar te perseguir mais de 10 anos no deserto? Vocês têm noção do que é isso? Será mesmo que se você tivesse a espada na mão e ele estivesse dormindo, você não mataria Saul? Por
falo para Deus que eu ainda estou na fase que eu mataria. Vou chegar no nível espiritual que eu vou dizer para vocês que eu não mataria. Né? Mas eu acho que ainda não cheguei nessa unção tão... Apóstolo, acho que já não mataria. Né? Mas eu acho que quando eu leio a Bíblia, eu tenho vontade de matar Saul. Graças a Deus, eu não sei, acho que ele não vai estar no céu, né? Porque a Bíblia diz, não vai ter problema. Queridos, o homem honrava ele de dia e de noite. Davi honrava Saul de dia e de noite. E às vezes, você tem que honrar um pouquinho assim a obra de Deus, ó. E você começa a achar que você pode dar palpite. Quem dá palpite na obra de Deus é Deus. A obra de Deus tem envio, tem direção, tem aliança, e não é fácil mesmo, viu? Porque não é para qualquer um mesmo que é chamado. É para quem é escolhido de Deus. E é para quem quer ter unção de verdade. Que é para quem quer ter experiência com Deus e aprovado no fogo. Chamado não é para tonto. Chamado não é para superficial. Chamado é para quem tem olho na cabeça e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero depender. Senhor, me ajuda nas minhas transgressões. Tem um monte de erro na minha vida, Deus. Senhor, tem um monte de coisa nas minhas gerações. Hoje você vai pensar, eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, um monte de vocês está lembrando um monte de coisa. E você vai liberar tudo isso hoje. Você vai dizer: Senhor, o Senhor me deu, como Neemias, a autoridade da igreja para liberar perdão de pecados. Queridos, eu mudei a minha relação com meu pai. Eu consegui ter uma conversa com meu pai que eu não conseguia há anos. O Pedro proporcionou essa conversa depois desse dia que eu fui ministrada nessa palavra. Porque eu tinha uma dificuldade de conversar alguns assuntos com o meu pai. E eu falava: Senhor, eu não sei mais como orar pela salvação dele. Eu não posso ficar fazendo o que ele quer, porque por ele eu paro de trabalhar na igreja, eu paro disso, paro daquilo outro. Andar para trás e tirar a mão do arado não é a minha solução. Nunca foi. Nunca foi. Quem foi no encontro de mulheres e ouviu o testemunho da Aisha, ela viu claramente que Deus só honrou o casamento dela quando ela pôs os 2 pés e as 2 mãos no arado. Então, aquele dia eu comecei, o Senhor falou assim: pede perdão pelos pecados do teu pai. Comece a pedir perdão pelas maldições que ele atraiu, por tanto que ele fala mal de igreja, de autoridades espirituais. E eu comecei a orar diferente pelo meu pai. Eu oro hoje, até hoje. Eu vejo que às vezes meu pai está perto de mim, existe alguma coisa que constrange. A impressão que eu tenho é que quando ele me olha, parece que ele sabe, ele acha que eu sei o que está dentro dele. Ele olha no meu olho e ele sente que tem alguma coisa em mim que sabe o que está dentro dele. Isso chama Espírito Santo. Às vezes ele até meio foge da minha presença, assim. Mas Deus falou para mim: começa, eu te dei a autoridade para pedir perdão pelo pecado dele. Eu te dei a autoridade para pedir perdão pelo pecado do teu pai, da tua mãe, do teu irmão. Deus te deu a autoridade para pedir perdão pelo pecado do teu marido. Sabe o que perdão traz? Liberação. Liberação de Deus. E nessa conversa houve uma restauração de muitas coisas. Mas foi uma conversa que começou pelo mundo espiritual, pela liberação do perdão da geração. E hoje, quando eu vejo alguma coisa, Senhor, eu tenho a autoridade da igreja. Apaga essa iniquidade. Tira esse pecado que é inconsciente. Porque a iniquidade, querido, é muitas coisas que a gente nem sabe que aconteceu. No dia a dia a gente vai lidando com a guerra. A guerra aparece bem diante dos nossos olhos. A gente fala: Senhor, mas eu não plantei isso. Eu não fui assim. Eu não fiz isso. Eu não foi o que eu fiz a minha vida inteira. Não foi o que eu plantei. Eu estou na tua casa. Você fica questionando a Deus, não é assim? Senhor, eu estou na tua casa. Eu tenho ministério. Eu sirvo o Senhor. Eu vou no culto. Eu saio de ônibus. Mas eu não plantei isso. O que eu estou vivendo? Deus traz a revelação. E você vai falar: Senhor, eu perdoo. Eu libero perdão sobre a iniquidade das gerações anteriores a mim. Senhor, se alguém ocupou o lugar que eu ocupo com pecado e maculou o altar, em nome de Jesus eu vou entrar na brecha. E não tenha medo de entrar na brecha, porque você tem a autoridade apostólica da igreja. Amém? Deus te deu a autoridade para liberar perdão. E queridos, isso é tão sério. Eu estava no encontro de mulheres. A moça veio vindo na minha direção. E Deus falou assim para mim: ela, por toda a enfermidade do corpo dela que você está vendo, eu vi ela mancando e
você via que a pessoa estava com dor, dava aflição de ver a moça andando, como se fosse do meio desse corredor até a mim. Deus falou, eu estou mandando ela na tua direção. Foi uma experiência muito forte que eu tive. A hora que ela chegar, você fala para ela liberar perdão para quem ela não consegue, porque o corpo dela já está enfermo. Tem muita enfermidade que vem de raiz de pecado, viu? Tem muita enfermidade no nosso corpo que é perdão que a gente não liberou. Tem muito perdão na tua família que você não liberou. Você até fala no culto. Você precisa profetizar até acontecer dentro de você. Você vai profetizar 70 vezes 7 até acontecer dentro de você. Né? Perdão de abuso sexual, viu? Vou falar para vocês. Tá? Perdão de agressão física. Estou falando que o Espírito Santo está falando e vocês vão orando aí. Perdão de coisas, divisões com homens, destruição de relacionamento com figura paterna terrível. Vou falar um negócio para você. Quando você tem dificuldade de referência na tua casa, com pai, com mãe, que eles não foram referência para você em muitas coisas, perdoa-os. Porque muitas vezes não sabem o que estavam fazendo. Jesus lá na cruz, bem na hora de morrer. Outro texto que dá raiva também. Senhor, perdoa que eles não sabem o que eles fazem. Jesus amado. Eu também, outra coisa que eu ainda não atingi na minha vida. Já pensou? Você está lá na cruz, o sangue derramando. Jesus era inédito. Jesus era a coisa mais maravilhosa do mundo. É a melhor coisa do mundo de ver. Como alguém pode dizer, Senhor, perdoa que eles não sabem o que fazem? Sabe, o seu sangue sendo derramado, queridos. Essa é a autoridade do amor. Essa autoridade que a igreja tem. Tem destruição na tua casa, teus pais não foram referências para você. E eu não estou falando dos novinhos aqui não. Tá? Estou falando aqui de muita gente que tem mais de 30 anos de idade. 30, 35 anos de idade. Não foi referência para você. E ainda tem um monte de coisa aqui, por causa da marca que você tem no teu interior. Sabe o que está acontecendo? Nem respeito com a autoridade você tem, porque a autoridade da igreja é reflexo paternal e maternal na nossa vida. Um dia eu tinha um problema com uma pastora, Deus falou assim para mim, ela vê em você a mãe dela. Meu Deus, mas assim fica difícil. Aí eu chamei e falei, pastora, você tem problema com a tua mãe? Aí ela começou a contar a história. Falei, pastora, você já percebeu que você tem as mesmas atitudes comigo? Mas eu não sou sua mãe, eu nunca fiz isso para você. Vamos liberar perdão para tua mãe. Vamos entrar nessa brecha aí. Vamos curar essa ferida. Porque a autoridade espiritual acaba refletindo. Então, se eu tenho problema com a mãe, a autoridade feminina me fere. Se eu tenho problema com o pai, a autoridade masculina me fere. Porque inconscientemente eu vejo o reflexo da autoridade no pastor, às vezes no bispo, às vezes no presbítero. Porque dentro de mim tem marcas que eu não trabalhei. Essas eu conheço, são as transgressões. O pecado, Deus usa o pecado a teu favor, sabia? Porque o perdão te cura e você ainda cura outros. Agora Satanás usa pecado que nem foi teu, que foi do teu pai, do teu bisavô, do sabe Deus quem, de pessoas que te machucaram contra você. E você guarda. E sabe quem fica mal, queridos? Você. Não é a pessoa que te feriu. Então libera. Hoje nós vamos fazer uma oração aqui. Se você ficar com a sua boca fechada, eu vou pôr a mão no seu lábio aí e vai sair fogo do céu. Porque tem coisa para você orar. E que está retendo o teu chamado. Está retendo a tua vida profissional. Está retendo Deus completar a obra na tua casa. Porque você foi o templo que Deus escolheu na tua casa. Alguns de vocês já falaram assim para Deus: Senhor, é o único. Quantos de vocês aqui são os poucos convertidos da família? Levanta a mão. Muitas vezes você já orou para Deus, perguntando para Deus: por que Deus escolheu você? Deixa eu falar. Esse é o templo que Deus escolheu para restaurar todos. A minha mãe se converteu primeiro que eu. Mas quando eu tinha 16 anos, num dia de um acampamento, Deus falou para mim: eu escolhi você para ser o sacerdote de todos eles, para abençoá-los e liberar o perdão dos pecados deles.
para entrar na brecha deles, mesmo com dor. A dor de Jesus produziu perdão. Essa é uma das últimas frases de Jesus. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Uma das últimas frases de Jesus. Até entregar o Espírito. Vocês estão entendendo como é sério isso? Deus deu lá na tua família, você, a autoridade, conselho que Deus concedeu para liberar perdão dos pecados. Para limpar tudo, para Deus poder fazer. Queridos, Deus não divide a glória. Ele não vai entrar se tiver sujeira. Ele limpa mesmo. Ele tira mesmo. Não se assuste. Permaneça no lugar que Deus te colocou. Deus faz isso na igreja. Vou falar para vocês, há 3 anos atrás, eu estive aqui em 2009 e estive aqui em 2010, só não estive aqui em 2011. Quando eu comecei no Ministério de Ensino, a liderança nacional comigo começou no início de 2009, vão fazer 4 anos. Eu achei que eu ia enlouquecer com as coisas que eu vi. Porque Deus falou para mim, todos os religiosos da igreja e os teólogos religiosos estão na linha de frente do ensino. Todo mundo que não encontrou lugar para ser chato em outro lugar, encontrou dentro do ensino. Todas as aulas insuportáveis estão dentro do ensino. O ensino se transformou numa coisa tão chata e tão pesada. Graças a Deus que eu, a pastora Raquel, temos uma geração que prevaleceu em outro nível que não tem nada a ver. Agora, queridos, tinha dia que eu ia ouvir umas aulas que eu precisava chorando e pedindo perdão pelo pecado do professor. Porque eu falava, Senhor, a igreja renascer não é uma igreja de teologia. A igreja renascer é uma igreja de vida. As pessoas sentam num curso, num culto, porque elas querem ser transformadas. E, queridos, hoje a caracterização do ensino é completamente diferente. E teve muito dia de choro. Eu falava, Senhor, eu queria tanto recuperar a vida dessa pessoa. E Deus falava, agora não é o tempo, tira. E doía tirar, sabia? Porque a gente queria ver bem, e a gente queria ver junto, e a gente queria ver. Mas estava matando os outros e eles nem sabiam que estavam morrendo. E hoje eu vejo o ensino em São Paulo, ele tem vida. Eu vejo o ensino, ele pode ser pequenininho aqui, querido, só que ele tem vida. Porque a pessoa vai para a sala de aula de presbíteros e ela sai transformada. Então eu quero dizer para você, a nossa vida, a nossa visão é uma visão de experiências com Deus. O apóstolo Estevão, que eu conheço, é um homem que ora. Eu fico com ele lá todos os domingos. E a cadeirinha dele vira para trás. Tem rodinha, né? Você sabe, né? Perigoso sentar atrás dele. E ele olha nos olhos da gente e continua chorando todo domingo quando uma pessoa se converte. Eu fico pensando, 58 anos, vendo as pessoas se converterem, há pelo menos 40, e conseguir se emocionar 40 anos depois com a conversão das pessoas, só pode ser unção, queridos. É nítido, ele fica atrapalhado de feliz que ele fica quando ele vê a pessoa se convertendo. Você desce depois para conversar com ele no camarim, Amanda, você viu aquela vida que aceitou Jesus? Você viu que a moça estava aceitando Jesus? Você viu o jeito dela? Às vezes você não sabe nem quem é aqueles que tinham uma multidão aceitando Jesus. Apóstolo, mas aquela lá da blusa assim. Ele vai dormir pensando nas vidas que aceitaram Jesus. E quantos de nós paramos de pensar nas pessoas que querem aceitar Jesus, hein? Eu vou perguntar para vocês, vocês são pastores, são autoridades espirituais. Quantos de nós hoje achamos peso em sair aqui, no bairro para falar de Jesus? Porque nós vamos deixando os pecados e as feridas do dia a dia, queridos. A gente vive dentro de um mundo que são feitos por homens. Fala para você vai conviver comigo muito tempo, hoje você vai me achar uma bênção. Você vai conviver comigo 2 meses, você vai me achar brava num monte de coisa. Você vai me achar exigente em outras, você vai concordar em umas. E o que faz diferença? Nada. Nós somos corpo, Deus não me pediu para ser perfeito, também não pediu isso para você. Deus pediu para a gente se amar, para a gente se tolerar, para a gente se respeitar, para a gente andar junto sendo fácil ou não sendo, para a gente fazer aliança e permanecer na aliança.
Para você não ficar trocando de aliança. Ficar trocando de anel, põe de anel e tira anel e faz anel. Queridos, a gente está pecando. O Espírito Santo vai se entristecendo. E sabe quem sai ferido? Jesus. Porque a obra sai ferida. E você vai dizer para Deus que você não quer ser instrumento disso hoje. Nem no ministério, nem na tua casa. E nem na tua família, e nem no teu trabalho. Você fala, Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim e elas vejam um sorriso de Jesus. Elas vejam a alegria de Jesus. Elas tenham a motivação de Jesus. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Eu não sei quem inventou o evangelho do tomar sol. Aqui é bom tomar sol. Mas eu vou falar para vocês. O sol que Jesus tomava, se você for em Israel, você vai ver qual era. Era de sei lá quantos quilômetros da Galileia para Jerusalém. Você via Jesus orando de madrugada porque de dia ele trabalhava a favor do reino. Era assim ou não era? É a minha Bíblia que está escrita ou é a sua? Jesus trabalhava. E ele é o nosso exemplo, amém? Apóstolo é o nosso exemplo, mas Jesus é o nosso primeiro exemplo. Sabe o que acontece muitas vezes? Você está com a tua vida espiritual fria porque você não conhece a palavra. Não conhece esse Davi que eu estou falando para você hoje. Esse que teve que pedir perdão pelos seus pecados. Não conhece esse Jesus do ponto de vista que trabalhava de dia e de noite. E orar de madrugada porque era o horário que tinha. E era ali que ele se relacionava com Deus. Aí a gente quer começar a inventar um monte de teoria. Não tem teoria, tem palavra, amém? Olha para o teu irmão e fala, irmão, não viva de teoria. Não viva de doutrina. Não viva de opiniões. Viva da palavra. Os homens da palavra trabalhavam até o preço de derramar sangue. Essa é a sua verdade. Essa é a sua verdade. Amém? Era até derramar sangue, queridos. Nós nunca vamos trabalhar pouco, porque ninguém na Bíblia trabalhou pouco. Nós nunca vamos deixar de ter desafios pessoais, espirituais, emocionais, ministeriais. Nós não temos só desafio na igreja, nós temos desafio para perdoar, nós temos desafio na nossa casa. Desafio é algo constante na vida de um servo de Deus. Porque quando Davi foi desafiado ali, ele jogou a pedra na cabeça do gigante. Pega as pedras de Cristo na tua mão, a rocha está na tua mão. Usa mais a autoridade que você tem, da forma certa, para liberar perdão de pecados, para falar do amor de Deus, para orar, para jejuar. Fala, Senhor, comigo Satanás não vai dividir a tua glória. Eu não vou entrar na dividida com o Espírito Santo. A dividida que eu entro é com o diabo, e com ele eu prevaleço. Por causa da minha santidade. Querido, é tempo de santificar. Se preserve na tua vida com Deus. Deseje. Bispo, eu não tenho mais vontade de orar. Fala para Deus a verdade. Senhor, eu não tenho vontade de orar. Senhor, eu não tenho vontade de jejuar. Senhor, eu não tenho vontade de ir na igreja. Senhor, eu não tenho vontade de buscar o desafio. Me perdoa. Põe dentro de mim um espírito voluntário. Põe dentro de mim a alegria da salvação, porque eu não tenho vontade. Fala a verdade para Deus. Deus falou, eu te dei a autoridade, libera perdão. Queridos, ela conseguiu falar que era o marido, só assim. Ela chorava tanto. E ela tinha tanta dor no corpo. Quando eu fui chamando a existência, a liberação de perdão sobre o marido dela, sobre as feridas que ela tinha, ela foi levantando. E no final do encontro de mulheres, ela saiu sem nenhuma dor nos ossos. Ela não tinha liberdade de andar. Ela falou para mim que fazia mais de 15 anos que ela não andava sem dor aqui na bacia nos ossos, por causa de falta de liberação de perdão. Estão entendendo o que eu estou falando? Então hoje você vai entender que o perdão é uma arma que você usa para você, uma arma que você usa nas gerações e na igreja. Sabe, eu vou falar para vocês que são dirigentes de igreja, tenham essa experiência com Deus. Tenham, depois vocês contem o testemunho. Sozinho, ou com a tua esposa, ou com o teu marido, você e Deus, lá na igreja. Entra lá, fecha a porta, senta ou ajoelha. Senhor, mostra aqui no meu coração tudo. Cuidado com a igreja. Senhor,
essa igreja que é tua, pergunta para Deus. O Senhor construiu essa obra? Que salvou a minha vida e a sua vida? Eu tenho certeza que construiu. Senhor, o que está aqui que não te agrada? O que está em mim que não te agrada? O que passou nas gerações aqui nesse altar que não te agrada? Me perdoa, perdoa. Eu entro no pecado deles e libero perdão. E eu libero a iniquidade que saia do altar. E que saia da minha vida. Vai na tua casa, fecha a porta. E começa a orar pelos teus familiares. Tira a iniquidade. Senhor, lava as transgressões. Pega esse salmo e lê. Orando. E você vai falar, Senhor, o pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Mas hoje, eu arranco a iniquidade das gerações pelo poder da autoridade da igreja de Jesus Cristo. Pela autoridade de liberar pecados que o Senhor me deu como sacerdote do Senhor. Amém? Estão entendendo essa palavra? E só para terminar, ele pede: renova em mim a alegria da salvação. Me sustenta com o espírito voluntário, ou seja, Senhor, não me deixa eu ter uma relação de troca. O bispo me aconselha, eu corro atrás do desafio. Né? O dia que a palavra é do meu jeito, eu vou na diaconia. Não troca com Deus, é perigoso. Ele disse que Deus tinha autoridade para ter juízo contra ele. Deus podia ter destruído Davi, não podia? Mas ele perdoou os pecados dele porque o perdão foi sincero. Não tenha relação de troca com Deus. Tenha uma relação de quem se rende. Senhor, eu vou me render e eu vou fazer prova de ti porque o Senhor é Deus. Mas não troque com Deus. Nem dízimo, nem oferta, nem ministério, e nem oração, e nem nada. Não troque com Deus. Entregue. Amém? Tenha gratidão e adoração para entregar. Não troque nada com Deus. Tem espírito voluntário. Não é chamado voluntário. Chamado voluntário não existe, porque só fomos chamados para ser filho. Quem é filho não é voluntário, tem filiação. É espírito voluntário, é espírito de gratidão. Amém? Alegria da salvação. Ou seja, há quanto tempo você não agradece a Deus porque você é salvo? Quanto tempo você levanta de manhã e você fala, Senhor, eu queria tanto te agradecer porque eu sou salvo. Olha que coisa boa, né, gente? Fala a verdade. Quanto tempo você está tão preocupado em pedir coisa financeira e familiar que você nem pede para Deus mais? Que você quer sentir a alegria da tua salvação. Só para ser salvo, dane-se o resto. Quanto menos você depender do teu dia a dia, mais os sinais vão seguir você. Hein? Quanto mais você ficar desesperado na tua casa, desesperado na tua família, desesperado na igreja, desesperado não sei o quê, mais a bênção se afasta. Quanto menos desespero e mais gratidão, mais os sinais seguem ao que crê. Amém? E ele também pede uma coisa que é tremenda: não me retire o teu Santo Espírito e mantenha o meu coração puro. Você consegue imaginar Davi com toda aquela pureza que ele tinha, a ponto de não matar Saul, a ponto de dançar quando trouxe a arca para Jerusalém, pedir para Deus deixar o coração puro? Você acha o teu coração puro? A partir de hoje você não achou mais, né? Deus, mas tinha alguém com o coração mais puro que Davi? Davi pede para Deus, Senhor, eu preciso que o meu coração seja puro. Peça ao Senhor, me dá um coração puro. Não tira de mim o teu Espírito Santo. Me renova a alegria da salvação. Coloque em mim o Espírito voluntário. Olha que maravilha de oração, queridos. Ele não orou falando, Senhor, libera o perdão do pecado da Betseba, dá um jeito nessa situação, cria alguma coisa aí, resolve o problema que eu criei um problemão. Foi assim que Davi orou? Ele só orou no Espírito. Senhor, faz alguma coisa dentro de mim. Porque aqui está o quê? O reino e a sua justiça está dentro de você. Se o altar estiver consolidado dentro de você, todas as coisas serão acrescentadas. Família, trabalho, prosperidade. Deixa, e Satanás quer ferir o altar dentro de você. Porque aí os sinais não podem seguir você. Então ele quer destruir a sua vida com Deus e a sua vida com a igreja. Porque é na comunhão dos irmãos e na aliança que Deus manifesta a bênção. Estratégia do diabo, queridos. Divisão,
e cansaço. Certo? Dividir e cansar. Dividir e cansar. Você não vai entrar mais nesse ciclo. Levanta a tua mão e fala: Senhor, eu vou melhorar a minha percepção. Eu não vou mais ser roubado pela divisão e pelo cansaço. Em nome de Jesus. Amém? Agora eu vou te falar. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos. E eu vou falar um negócio para você. Você pode ser roubado, tá? Isso é uma escolha sua. Mas em nome de Jesus você não vai ser. Comece a orar. E abra a sua boca para falar para Deus tudo que veio no teu coração hoje. Olha, queridos, o tempo voou. Observe como a palavra supre. Né? Comece a orar. Nós vamos ter aqui 10, 15 minutos para orar. E se você sentir vontade de levantar, você se levante. Se você sentir vontade, só não seja roubado por sono ou por cansaço. Se você sentir vontade de ajoelhar, ajoelhe, mas comece a orar. Fala: Senhor, eu não aceito mais transgressão e iniquidade entre eu e o Senhor. Eu não quero uma vida com mesmice. Eu não quero uma vida cansada. Eu não quero entrar na rotina da carne e não ver mais no dia a dia do meu chamado, do meu ministério, alianças com o Senhor. Deus, eu não quero mais entrar na rotina do inimigo de me cansar, de me desgastar. Eu quero que todos os desafios que viram nas minhas mãos sejam experiências com Deus. Me dá gratidão por ser desafiado. Oh, querido, peça gratidão ao Senhor. Tenha gratidão pelas tuas lutas. Oh, as tuas lutas, elas te habilitam, querido. Você é uma pessoa melhor por causa da tua luta. Você é uma pessoa melhor por causa das guerras da tua casa, da igreja. Oh, querido, não desperdice a luta. A luta é uma oportunidade de você ser abençoado. Agradeça a Deus. Peça perdão por todas as vezes que você murmurou e reclamou. Deus, o Senhor estava ali no dia que o rei Davi orou, Senhor. E hoje o Senhor está aqui porque o Senhor é Deus para que não é homem para mentir. O Senhor é Deus para falar a verdade. A tua palavra é verdade. Senhor, o Senhor estava ali e ouviu a oração do rei. Senhor, ouve a oração dos sacerdotes que estão aqui, Senhor. Ouve a oração dos profetas, a oração dessa geração que vai trazer Pernambuco para Jesus. Porque o Senhor só precisou de 12 para o Evangelho chegar até nós, Senhor. Este o chamado. Nós te pedimos perdão por todo o medo que nós deixamos entrar no nosso coração. Nós te chamamos, nós chamamos existência esse perdão porque nós tivemos medo. Medo de se dedicar ao ministério. Medo de ser traído. Medo de se frustrar. Medo de se decepcionar. Porque muitos aqui olharam para a geração anterior e pararam, Senhor. Jesus, a marca do sangue do Cordeiro e tira o cansaço, Pai. A marca do sangue do Cordeiro, Jesus, traz experiência, Jesus. Teus filhos, teus servos estão aqui clamando. Querido, comece a ficar em pé e comece a clamar. Para o Senhor tirar os teus medos, peça perdão. Tira toda estrangeirice do interior. Querido, começa a pedir perdão por tudo errado que você viu no nosso meio. Sai em nome de Jesus. Toda apostasia sai em nome de Jesus. Espírito que trouxe morte espiritual. Oh, queridos, em nome de Jesus, unjam a cabeça deles. Oh, Espírito de Deus, o óleo que quebra o jugo. Quebra o jugo da morte espiritual, da apostasia, do roubo da intimidade. Oh, Senhor, em nome de Jesus, todo demônio que rouba a intimidade, sai. Oh, eu libero a intimidade. Cada um que não consegue orar, que não consegue abrir a sua boca. Oh, querido, comece a orar. Se você tem medo de orar, ajoelha aí no teu lugar. Oração. Perdoa os pecados das gerações aqui das famílias, Senhor. Eu libero perdão sobre a vida dos pais. Oh, eu libero o Espírito de Deus em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Toca, Pai, nas feridas. Oh, querido, em nome de Jesus, começa a pedir perdão. Fala,
Senhor, eu perdoo meu pai. Peço perdão pela vida do meu marido, Senhor. Peço perdão pela minha vida, toda a ferida que eu deixei para o meu. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. É familiar. Caia por terra em nome de Jesus. E a tua vida ministerial não é uma mentira. Todo engano do teu coração caia por terra em nome de Jesus. Firma os teus pés sobre a rocha. Em nome de Jesus. Oh, nós liberamos perdão sobre o governo. Nós liberamos perdão sobre os profetas, sobre os sacerdotes que passaram no altar e que macularam o Espírito de Deus. Nós liberamos perdão sobre o passado, Senhor. Nas 10 gerações que se passaram, Senhor. Nós liberamos. Deus, faz justiça nessa terra, Senhor. Espírito de Deus. O Senhor sabe que a igreja é uma igreja que fala do amor de Deus. O Senhor sabe, Deus. Tira lá o interior dos teus filhos. Toda ferida do teu interior que prende o teu futuro está quebrado em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda passividade cai. Senhor, eu preciso. Eu quero uma relação limpa. Uma relação séria. Uma relação santa com o meu Deus, com o meu Senhor. Me ajuda a ser do teu jeito. Eu não quero mais que seja do meu jeito. Do meu jeito não está dando certo, mas do teu jeito vai dar certo. Jesus, eu te aceito de novo. O meu único Senhor e Salvador. E me restitui a alegria da salvação. E me restitui o Espírito voluntário. E me restitui o poder do teu Santo Espírito. E restitui o coração puro. Eu rasgo. Sopra, Senhor. Oh, restitui a alegria da salvação, Espírito de Deus. Ore que xere la machu calamaçu. Ore que le que xiri andere quere malassuriantes. Oh, quere malassuriantes. Ore xiri andere quere malassuriantes. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a restituição da autoridade apostólica de Jesus Cristo. Oh, eu declaro a restituição dos valores e dos fundamentos de Jesus Cristo. Eu declaro uma unção fresca, uma unção nova, uma unção que constrange, uma unção que marca. Espírito de Deus, vem, Senhor. Oh, tira o cansaço, tira o desgaste, traz a estratégia, Senhor. Mostra que o Senhor é Deus, porque essa é a geração que o Senhor escolheu, Senhor. Muitos deles pensam que não é eles, que eles não têm capacidade, mas Deus diz: tem capacidade sim. Eles só precisam de um coração puro e de um espírito humilde. Tem capacidade sim, porque a capacidade é do Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eles têm uma capacidade que eles ainda não conhecem, Deus. Traz projetos, traz unção, traz força, traz autoridade, Senhor. Traz unção na palavra, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor. Oh, querido, vai abençoando a tua geração. Começará pelos oficiais. Libera perdão sobre o pecado da igreja. Oh, pecado do povo. Espírito de Deus. Traz a unção, Pai. Traz a unção. Unção que capacita. Unção que quebra o jugo. Unção que permanece. Oh, Deus, unge teus filhos, Pai. Com a alegria da salvação do Espírito voluntário. Querido, vocês são pastores, comecem a orar como Davi. Fala: Senhor, apaga as minhas transgressões, abre as minhas iniquidades, Senhor. Oh, Espírito de Deus, vocês levam os oficiais para o altar. Oh, que xire calamachuri anderês. Xure calamachuri anderês.
mas é a grande em palavra, em amor e em autoridade. Oh, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor. Ore calamachuri anderechis. Sopra esse poder, sopra essa autoridade, Senhor. Sopra essa autoridade, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, libera a tua vida, os teus passos. Toda escravidão, toda requisição do inferno contra a tua vida caia por terra. O Senhor te libera para passos largos. Oh, Senhor, em nome de Jesus. O poder e soberania da tua palavra. Oh, Senhor, autoconfiança na palavra. Autoconfiança no poder. Eu quebro toda a rejeição do inferno contra a tua vida. E te libero em nome de Jesus. Na autoridade de Cristo para viver as promessas e tirar o olho do deserto. Em nome de Jesus. Ore calamachuri anderes. Equexiri anderes. Oh, Espírito de Deus, santifica o coração da tua filha. Traz uma pureza sobrenatural. Oh, os teus lábios sejam puros, como o teu coração vai ser puro. Espírito voluntário vem sobre ela. Toda relação de troca e de questionamento cai por terra, mas o Senhor te libera. Em nome de Jesus. Oh, Deus, unge com óleo a cabeça do teu filho. Traz sobre ele a unção que havia sobre o rei Davi, Senhor. Levanta ele nesta terra para ser sacerdote, para andar em aliança com o bispo, para ter soberania em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos do nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a minha geração de pastores, bispos, presbíteros, diáconos, aspirantes, porque eu faço da alegria do Senhor a minha força. E eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu toquei no meu chamado, porque o meu chamado foi o Senhor quem me deu, e eu não abro mais mão. Eu não abro mão do meu chamado. Eu não abro mão do meu futuro. Eu não abro mão do amor pelas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, nós selamos essa autoridade, este culto.